Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu quero falar para vocês sobre o novo titular do técnico Eduardo Cudê, com a lista extensa de ausências que o treinador terá para a sequência de Campeonato Brasileiro. A gente também fala muito sobre os convocados do Internacional e como está sendo e como será trabalhada a data FIFA a partir de amanhã na reapresentação do CT Parque Gigante. A força-tarefa que o Inter montará para ter um de seus titulares na próxima rodada do Brasileirão. E um desses titulares que sim estará participando de uma seleção na próxima data FIFA. E a gente fala também, obviamente, do interesse de um clube árabe pelo centroavante do Inter, Luiz Adriano. Tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o meu código DIAS lá no teu primeiro depósito em KTO.com. Usando o código DIAS, tu ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito, tá certo? Pessoal, o Internacional, que ainda está de folga nesta segunda-feira, se reapresenta amanhã, 13h30 da tarde, no CT Parque Gigante, com uma lista vasta de desfalques para o técnico Eduardo Cudê. Vamos lá. São 4 jogadores, pelo menos, convocados. Tem Rocher na seleção uruguaia, Ener Valencia na seleção equatoriana, Arangues na seleção chilena e Maurício na seleção brasileira pré-olímpica. Ainda desses 4, teriam mais 2, seriam 6 convocados, tanto que o Inter hoje exaltou nas suas redes sociais, 6 convocados e tal, mas igual, na prática foram 6 convocados, mas 4 que vão servir às suas seleções, porque o Johnny teve entorse no tornozelo direito, já ficou de fora da viagem para Goiânia no jogo do sábado. Eu falei mais sobre isso no vídeo da tarde aqui no canal, sobe para ver o último vídeo, porque eu falei sobre a venda do Johnny, trouxe novidades e detalhes, e essa ausência dele na seleção norte-americana foi cortado hoje da seleção norte-americana. Então, Rocher, Arangues, Ener Valencia e Maurício. Ainda teria Vitão, que está se recuperando de lesão muscular na coxa esquerda que ele sofreu lá no jogo contra o Flamengo, e também o Johnny com essa entorse no tornozelo. Foram 6 convocados, mas 2 estão no DM, com o Pedro Henrique, que fez um processo cirúrgico por conta de ter quebrado o braço esquerdo, vai ficar pelo menos um mês afastado dos gramados. Então são 4 jogadores servindo às suas seleções, 3 no departamento médico, e pro jogo contra o São Paulo ainda tem o Luiz Adriano, que foi expulso no jogo contra o Goiás no último sábado, no empate em 0-0 lá na Serrinha, em Goiânia. Então, pensando no jogo contra o São Paulo dia 13, pelo menos 8 desfalques. Pode ser que o Johnny, porque não é uma lesão tão séria, entorse, pode ficar à disposição do Cudê. Agora, 7 jogadores, tirando o Luiz Adriano, que vai trabalhar normalmente, só tá suspenso, não vai poder jogar, mas vai seguir treinando. Aí sim, são desfalques bem importantes para o técnico Eduardo Cudê. Destaco aqui, tá? Com Luiz Adriano suspenso e Ener Valencia na seleção equatoriana, ele vai jogar em Quito contra o Uruguai, do Sérgio Rocher, no dia 12, o Internacional vai ter Luca como centroavante titular para o jogo contra o São Paulo no dia 13, 9h30 no Estádio Beira-Rio. Esse jogo seria disputado às 7 horas da noite, o Inter conseguiu uma mudança para as 9h30. Lucas, por que não trocou a data desse jogo? Porque o São Paulo joga no final de semana pela Copa do Brasil. Eu até acho que o jogo de São Paulo sendo domingo, o São Paulo já vai botar reservas possivelmente nesse jogo contra o Inter, dava para passar da quarta para quinta-feira, e aí possivelmente o Inter teria muitos desses jogadores que estão nas seleções. Mas ainda assim a CBF não trocou, só trocou o horário das 7 horas, aliás, da noite, para as 9h30 da noite no Beira-Rio. O Luca deve ser a grande novidade do Cudê, e aí é um 880 essa vida do Luca, né? Porque ele começou recebendo oportunidades, aí o Inter fecha um pré-contrato com o Valência, até se confirmar, o Luca vai jogando com o Mano, e é importante na vitória contra o Metropolitanos do Beira-Rio, no empate do Inter na Colômbia, na estreia da Libertadores contra o Independiente Medellín, ele dá uma assistência para o Alan Patrick. Ele é importante no jogo contra o Nacional, também no Beira-Rio, dá uma assistência. Então, e aí, ele perde muito espaço já com o Mano e com o Cudê, com a chegada do Cudê, mais ainda. Tanto que na hierarquia seria Ener Valencia, Luiz Adriano e depois Lucas. Só que pareceu em determinado momento que até o Pedro Henrique, que jogou bem no Gauchão como centroavante, tinha subido nessa hierarquia, e o Luca estava até como quarta opção. E aí surgiu a possibilidade de um negócio pro Luca. O Luca foi oferecido para alguns clubes, a Chapecoense tentou a contratação dele, só que ele não quis deixar o Inter naquele momento, quis tentar o espaço dele por aqui. Mas agora já dá uma virada considerável pro Luca, que deve ser o titular no dia 13 contra o São Paulo. E até essa questão de logística, vamos lá. Ener Valencia joga dia 12, Charles Arangues joga dia 12, Rocher joga dia 12.
O único dos 4 jogadores que servirão às suas seleções que não joga no dia 12 é o Maurício, que joga pela Seleção Brasileira Pré-Olímpica 2 amistosos contra o Marrocos, no dia 7 e no dia 11 de setembro. Ou seja, o último jogo dele no Marrocos será contra a seleção marroquina, os 2 jogos no Marrocos, é no dia 11. E o jogo contra o São Paulo é no dia 13. Então, por logística, possivelmente dá certo, tá? Dá para conseguir isso. Agora, vai depender dessa logística, como será montada, e se ele vai começar o jogo contra o Marrocos lá no dia 11, que não é a tendência no time do Ramon Menezes, mas o Inter sim planeja, quem sabe, uma força-tarefa para ter o Maurício jogando contra o São Paulo, porque o Inter já vai ter muitos desfalques para essa partida do dia 13 contra o São Paulo no estádio Beira-Rio, tá certo? Bom, vamos passar adiante aqui, tá, pessoal? Eu ainda quero nesse vídeo falar sobre o Internacional, e aí uma informação que veio com o Alexandre Ernst e o Lucas Colar lá do Voz do Gigante, um abraço para os guris, que são craques, que o Inter já está planejando uma promoção forte de ingressos para esse jogo contra o São Paulo do dia 13 da retomada pós-data FIFA. O Inter quer tentar lotar o Beira-Rio, já não vence há 10 rodadas no Brasileirão, vai ser o jogo jogo pré não, vai ser o último jogo no Beira-Rio antes da ida das semifinais da Libertadores, dia 27, contra o Fluminense no Maracanã. Vai ser, então, dia 13 contra o São Paulo, dia 21 contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, no Paraná, e aí viaja para o jogo do dia 27 contra o Fluminense. Então vai ser o último jogo no Beira-Rio, o último apoio do torcedor dentro do Beira-Rio para esse grupo. O Inter sim vai fazer promoções fortes, quem sabe até entrada gratuita para alguns torcedores. Vamos ver o que o Inter vai planejando aí ao longo dessa semana para esse jogo contra o São Paulo, porque o check-in já tá aí, daqui a pouco já vai abrir venda de ingressos também, tá certo? Para fechar, pessoal, uma informação muito importante que veio com Jeremias Werneck, de GZH e Grupo RBS, de que o Al-Faisaly está interessado no centroavante do Inter, Luiz Adriano. O Al-Faisaly, que é um clube da Arábia Saudita, que inclusive teve o Guilherme, ex-Grêmio, atacante, enfim, ele jogou no Al-Dafri depois do Al-Faisaly também. É um clube que não tem investido tanto entre os outros clubes da Arábia Saudita, mas estaria interessado no centroavante do Internacional de hoje, 36 anos. Conversei com pessoas do Inter, obviamente foi negada essa questão, mas no bastidor, e até de algumas pessoas próximas do Luiz Adriano, não me foi negado, tá? Essa informação que veio com o Jeremias Werneck, desse clube árabe interessado. A gente sabe que em mercados externos e periféricos aí existe outros clubes também que gostam do Luiz Adriano, conhecem o jogador, jogou muito tempo também fora na Europa, em Shakhtar, enfim, Spartak e recentemente lá na Turquia. E é algo normal. Agora, me foi garantido que não sai ninguém. Não sai ninguém, porque o Inter está em semifinais de Libertadores e com uma reta final difícil no Brasileirão e reta final de temporada, obviamente. E a ideia do Inter não é liberar jogadores, nem o Luiz Adriano, que é reserva, não tem um grande salário, ele tem contrato até junho de 2024, um salário de 250 mil, um salário que ele veio bem abaixo e que ele aceitou, né? Ele estava na Turquia, um contexto de um time não tão competitivo, voltou para o futebol brasileiro, para um Inter competitivo, que estava naquele momento montando também um time competitivo, topou a empreitada e topou reduzir consideravelmente o seu salário, o Luiz Adriano. Repito, o Al-Faisaly tem interesse, mas a ideia do Inter não é liberar ninguém. Oficialmente o Inter nega e é natural, mas o Inter não tem interesse nesse momento de liberar ninguém, tanto que segurou as vendas de Johnny e Maurício, tá certo? Não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que a gente volta para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.